Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui novamente, participando, vendo esse vídeo. Estamos falando sobre discipulado, como ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. E se você está gostando aí do conteúdo, participa aí, manda a sua pergunta ou faça o seu comentário, dá uma curtida lá se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, a gente está começando e tem sido uma alegria muito grande poder compartilhar tudo que a gente tem aprendido, né? Estamos aprendendo juntos com alguns autores, à luz da palavra de Deus, sobre o discipulado, né? E vou fazer aqui um breve resumo, né, da nossa última aula, onde nós aprendemos que o discipulado não é um evento, o discipulado ele não é apenas um conteúdo em que as pessoas aprendem antes de serem batizadas, né? E depois é, entram em alguma classe, algum ministério e deixam de ser acompanhadas e de ter um crescimento realmente conforme o que Jesus quer para cada um, né? Aprendemos que discipulado ele dura a vida toda e que todo cristão ele precisa fazer um HDL, né? O H precisa ter uma hora, o D ele precisa ter um dia e o L ele precisa ter um local. É o colesterol bom do cristão. Todo cristão precisa ter uma hora marcada com alguém para ensinar a palavra de Deus, não apenas aprender da Bíblia, mas né, ajudar essa pessoa em áreas da sua vida, áreas diversas, área familiar, área profissional, né, filhos e aí por diante. Mas também é importante ter um dia, seja de 15 em 15 dias, seja semanalmente. Você vai encaixar a sua agenda, né, com a agenda dessa pessoa para que vocês possam se encontrar em um local, seja na sua casa, seja ah, numa padaria, né? Seja numa praça. Importante você ter um local definido para que você possa intencionalmente se reunir com essa pessoa. E eu faço essa pergunta, né, para você. Você acredita ser sua responsabilidade ajudar a construir uma igreja saudável? Você realmente acredita nisso, né, de que é uma responsabilidade sua e não apenas, né, do líder, do pastor, do líder do ministério, mas de todo aquele que foi chamado pelo Senhor Jesus e é a nossa responsabilidade em estar construindo essa igreja saudável, né? Se você é um cristão, temos que é o que deve fazer, né? E por quê? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus ele passou aqui 3 anos e meio ensinando os seus alunos, os seus discípulos, mostrando para ele, né, de uma forma prática, como que eles deveriam se portar, como que eles deveriam viver, como eles deveriam agir, né, diante dos dilemas da vida, das perseguições. Então, foi o que Jesus fez e é o que ele quer que cada um de nós, né, nessa quebra aí de paradigma, né, onde a gente aprendeu que discipulado, né, é você aprender um conteúdo, aprender um livro antes de ser batizado, mas a gente tem aprendido, né, que discipulado é muito mais profundo do que isso. A gente está em uma escada, né, e está subindo cada degrau, e essa escada ela é infinita, né? Ela não tem fim. Então, sei que muitos, né, aprenderam e a forma como nós fomos ganhos para Cristo, né? Talvez você tenha sido ganho, né, através de um convite, né? Vamos à minha igreja. E você foi lá e lá você teve um encontro com Jesus. Legal, muito bom. Mas nós temos aprendido, né? A forma como nós aprendemos ou como nós fomos apresentados a Cristo tem sido a forma como nós temos repassado, né, para outras pessoas. E temos visto que isso não tem funcionado ao longo dos anos, né? Muitas pessoas têm tido um pouco não, né? Muita dificuldade, né? Ou até mesmo preconceito com relação às igrejas, principalmente por questões de escândalos, né, de problemas, ou até mesmo questões culturais. Então nós estamos aprendendo que discipulado é você primeiramente
conviver com essa pessoa, não é você levá-la, né, para a sua fé, não é você levar para a sua igreja, mas você primeiramente ganhar ela para você e convidar ela, né, pro seu convívio, para sua casa, para tomar um café, e você começar a entender um pouco mais da história dessa pessoa, dos seus gostos, as suas dificuldades. E se no processo dessa amizade que vai sendo construída, ela vir, né, desejar, querer saber mais sobre a nossa fé, aí sim nós apresentamos, né, o nosso livro, nós apresentamos a nossa fé, nós apresentamos Jesus, né, para essa pessoa, tá bom? Vamos dar continuidade então? E o que é um discípulo, né? O que é verdadeiramente ser um discípulo? Nós precisamos, né, nos certificar de que realmente, antes de discipular outras pessoas, nós precisamos nos tornar um discípulo de Jesus, né? E um discípulo é aquele que segue o mestre, é aquele que é um aluno, é aquele que está realmente disposto a seguir Jesus, é alguém que já teve um encontro com Jesus, que já entregou verdadeiramente, né, a sua vida a Jesus, que segue os passos de Jesus, e não apenas segue os passos, ele age conforme Jesus viveu, conforme a palavra de Deus nos ensina, e vive isso na prática, né? A gente vê que o discipulado ele é um relacionamento, né, uma entrega pessoal com Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida, né? Como está lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, né, uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o discípulo é aquele que segue, é aquele que obedece, é aquele que anda conforme a vontade do Senhor Jesus, é aquele que verdadeiramente entende, né, que é um pecador e se arrepende dessa vida e agora quer viver segundo a vontade do Senhor, né? E quer fazer isso na prática, quer levar esse amor a outras pessoas, quer ensinar outras pessoas e também continua aprendendo. Isso é muito importante. O discípulo, ele continua aprendendo. Às vezes a gente acha que nesse processo, né, como eu falei anteriormente, existe lá o membro, ou uma pessoa vai, batiza, já vai fazer parte do ministério, e aquilo já é o auge, já é o máximo, e não é. A gente sabe que a gente precisa continuar crescendo, crescendo, crescendo e aprendendo, mas também ensinando outras pessoas. Seja você um pastor, seja você um líder de ministério, nós precisamos estar ajudando outras pessoas, ensinando outras pessoas intencionalmente, né? Infelizmente, né, muitos têm deixado essa prática, né? Muitos, ao se batizarem ou ao entrarem, né, a fazerem parte de uma igreja, se tornam apenas convertidos, se tornam apenas membros, e não reproduzem aquilo que foi feito, talvez na vida delas, ou a forma, né, do evangelho chegar até elas não ter sido da forma que Jesus quer que seja, né, que é desse cuidado, desse ensino, desse acompanhamento, é, desse crescimento espiritual, porque só assim nós verdadeiramente, né, deixaremos de sermos convertidos ou membros para se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. E por que discipular? Olhe bem para essa imagem. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com o processo do discipulado? Né? Às vezes a gente tem, ao longo dos anos, né, a forma como a gente foi ensinado, ou a forma como você chegou até Jesus, né, foi convidando as pessoas para irem até a sua igreja. Mas Jesus, ao nos dizer lá em Mateus 28, a ordem de Jesus é para nós irmos. Ide, né? Ou seja, indo por todo o mundo, né, em todas as nações, pregando o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer todas as coisas. Então, primeiramente, né, a gente precisa entender isso. Hoje as pessoas estão muito arredias quando chamamos, né, para ir para uma igreja, ou na verdade as pessoas já até conhecem as igrejas. Mas o que falta realmente é esse relacionamento, esse aprofundamento, ou primeiramente, né, convidarmos essa pessoa para tomar um café, para nossa casa, conhecer mais essa pessoa, antes de nós falarmos sobre qualquer outra coisa.
né? Antes de nós falarmos sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja, é importante que você procure saber quem é essa pessoa. Procure aprofundar o seu relacionamento com ela, e você pode fazer isso de várias formas, né? E por que que nós devemos fazer isso? Porque os discípulos, eles discipulam. Isso precisa ser parte da nossa vida como servos do Senhor, como discípulos verdadeiros, né? O Evangelho chegou até nós porque foi transmitido por gerações e gerações, e às vezes a gente se apega, né, a uma forma que deu certo lá atrás, né? Se hoje, por exemplo, a nossa igreja hoje voltasse ao século XX, 99% das nossas igrejas estariam preparadas no século XX, né? Ou seja, 99% das nossas igrejas hoje não estão preparadas para o século XXI, um século de mudanças, um século onde as pessoas não querem mais talvez serem tão importunadas ou se sentem constrangidas, né, quando estão num culto, de se levantarem. Aquilo que antes era honra, agora já é um constrangimento, onde as pessoas estão muito fechadas, né, nos seus apartamentos, nas suas casas, tem tudo ali, né, para não poder estar talvez em convívio com outras pessoas. Então, quando nós fazemos isso, né, antes de qualquer coisa, trazendo essas pessoas com o intuito sim de apresentar Jesus, mas primeiramente, né, conhecendo essa pessoa, conhecendo os seus gostos, podendo convidar ela, né, para um café, convidar ela para um passeio, e aí sim a gente pode fazer isso de uma forma mais um relacionamento mais aprofundado, né? Interessante, né? Por que que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por duas razões. E a primeira dela é o amor. É o amor de Deus. O amor de Deus que certamente alcançou seu coração, que te impactou. Então esse amor, ele é a evidência do cristão, é a evidência de um verdadeiro discípulo. Jesus Cristo, ele diz, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Essa é a ordem do Senhor Jesus, é um novo mandamento. Por que o novo mandamento? Porque já tinha um mandamento ali das pessoas amarem ao próximo como ama a si mesmo, né? Mas esse amor é um amor limitado em certo ponto, né? Esse amor, ele já era um amor ali prescrito, né? Mas agora Jesus está dizendo, olha, vocês precisam amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E como que Jesus nos amou? Jesus nos amou entregando totalmente a sua vida por nós, derramando o seu sangue por nós. Jesus demonstrou esse amor em que nós, ainda sendo pecadores, né, ele morreu naquela cruz para nos salvar. E é esse amor, é sobre esse amor e essa forma de amar que Jesus está nos convidando. Amar o próximo verdadeiramente a ponto de se sacrificar por essa pessoa, a ponto de você doar a sua vida. Algo difícil, né? Algo realmente muito difícil para os nossos dias. Mas é esse amor. E não apenas achar que esse amor é tão simplesmente, ou ser discípulo é porque você faz parte de uma igreja, ou porque você desenvolve algum trabalho na sua igreja, ou porque você tem dons e você, né, pratica esses dons. Ser discípulo não é só isso, não é isso, né? Na verdade, ser discípulo, Jesus ele diz, olha, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E a forma como que Jesus quer que nós amemos o nosso próximo é um amor ágape, é um amor sacrificial. E aí você está disposto a viver esse amor? E por obediência, né? Se dizemos que amamos ao nosso Senhor, ao nosso Mestre, nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos obedecer. E obedecer é seguir a ordem de Jesus, o que está lá escrito. Ide por todo o mundo, façam discípulos. Essa foi a ordem de Jesus. Façam discípulos, preguem o evangelho, batizem, ensinem essas pessoas. E às vezes nós estamos confundindo essa ordem. Ou melhor, estamos entendendo errado esta obediência. Estamos obedecendo de formas equivocadas.
fazendo cultos, reuniões, programações, eventos, mas nós não estamos realmente cumprindo a ordem de Jesus, que é batizar. Pare e pensa um pouquinho aí. Quantas pessoas ao longo da sua vida você teve a oportunidade de andar com essa pessoa, de conviver com essa pessoa, de batizar essa pessoa, de levar essa pessoa ao batismo, mas não apenas levar ao batismo, mas poder estar andando com essa pessoa, ensinando a guardar todas as coisas. Quantas pessoas você tem? Quantas pessoas que estão aí na sua igreja, na sua congregação, que foram ganhas pela sua vida? Às vezes passamos anos da nossa vida, né, nos dedicando a tantas áreas e nos esquecemos de obedecer à ordem de Cristo, que é ir por todo mundo e pregar. Então, o amor, né, o motivo para discipular outras pessoas, ele começa no amor de Deus em nada mais, né? Ele nos amou em Cristo e por isso nós o amamos. E totalmente ligado a esse amor, né, precisa estar a obediência. Se eu digo que amo ao Senhor, mas não amo ao meu irmão, a Bíblia diz que nós nos tornamos mentirosos. Se eu digo que amo a Deus, mas não estou disposto a me doar, a me sacrificar em prol do meu irmão, em ajudá-lo a conhecer mais a Jesus, eu estou negligenciando, eu estou enganando a mim mesmo, estou sendo um mentiroso. Isso é muito sério. Então essa obediência, ela está aqui, né, com Jesus nos ensinando: se amardes, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aí, o ato de discipular, ele é fundamental para o cristianismo. Se a nossa geração decidir parar de discipular, certamente a igreja local ela vai, ela vai acabar, ela vai fechar, ou o que vai acontecer? Ou às vezes vai ter um crescimento numérico, um inchaço, mas a gente não vai ver diferença na nossa sociedade como não temos visto, né? Um país como o nosso, onde talvez hoje a grande maioria se dizem cristãos, mas qual tem sido realmente a diferença para a nossa sociedade? Qual tem sido a diferença? Será que a gente tem visto mudanças, né, na nossa sociedade, na vida, né, pública, os políticos, ou no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Será que tem tido diminuição da criminalidade, diminuição dos abortos? Será que realmente a gente tem visto mudanças, né? O amor ao próximo tem sido evidente e, infelizmente, nós não temos visto isso. Porque muitas das vezes a gente vê as igrejas, né? Muitas igrejas estão cheias, mas a gente não vê realmente discípulos de Jesus. A gente não vê pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Às vezes são pessoas que vão para as igrejas, se tornam membros das igrejas, mas a gente não vê um acompanhamento, a gente não vê uma mudança de mente, uma mudança de atitude, né? Então, como que isso aqui poderia ser mais claro? Olha só, se nós não estamos trabalhando para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele. Olha só. Se você não está trabalhando, se você não está envolvido nessa obra de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de batizar, de ensinar, de se relacionar, de trazer pessoas para o seu convívio, para a sua casa, sejam pessoas do seu trabalho, sejam pessoas da sua escola, sejam pessoas que estão até mesmo na sua igreja. Nós vamos aprender isso, que o processo do discipulado, muitas das vezes, ele começa dentro da própria igreja e é o melhor lugar para se iniciar esse processo de discipulado. Então, pare um pouco e pense: você está trabalhando para fazer discípulos? Se você não está, é muito possível que você ainda não se tornou um discípulo dele. Não estou dizendo que você não vá para o céu, não é isso. Mas eu estou dizendo que ser discípulo envolve uma entrega, envolve uma reprodução na vida de outras pessoas. Onde e como discipular? Essa é a pergunta, né, que nós iremos trabalhar agora, né? Onde e como discipular?
Jesus diz que devemos pregar esse evangelho a todas as nações, né? Então a igreja espalhada, a igreja reunida em todo o mundo, né? E ela deve cumprir esta missão de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas, né? Seja enviando missionários, seja treinando pessoas, ou a igreja que já está nestes lugares. É o nosso compromisso, né, de levar o evangelho a todas as nações, mas também é o nosso compromisso, né, através das nossas igrejas. Então devemos fazer discípulos de todas as nações e por meio das nossas igrejas, né? Essa aí é a igreja que eu sou membro hoje, sou, né, pastor auxiliar ali na Segunda Igreja Batista de Barbacena. E esse foi o nosso primeiro encontro dessa reunião de discipulado, desse treinamento, né? E esse é o melhor lugar, é por meio das nossas igrejas, né? A partir das nossas igrejas locais que nós precisamos levar a palavra de Deus, né, a outras pessoas. Então, o primeiro ambiente em que os cristãos deveriam normalmente procurar para serem discipulados e para discipular é essa comunhão local, né, tanto a reunida quanto a espalhada. Quando a igreja está reunida, né, quando a igreja está vivendo os princípios da palavra de Deus, o princípio da oração, o princípio da comunhão, do partir do pão, os princípios de milagres e maravilhas que Deus vai operando, o princípio da evangelização, tanto no templo, né, da comunhão no templo, mas também dessa comunhão de casa em casa, e a igreja está caindo na graça do povo, e o Senhor vai acrescentando, né, a cada dia aqueles que precisam ser salvos. Então esse é o melhor lugar, é o melhor ambiente. Então você que ainda não procurou talvez aí na sua própria igreja, você tem pessoas aí que estão aptas para te ajudar nesse processo. Não apenas no sentido de conhecimento bíblico, mas áreas da sua vida. Às vezes você tem um casal aí que já tem 40, 50 anos, né, de casamento. Eles podem te discipular nessa área. Ou aquele irmão que tem um conhecimento, uma habilidade para questões financeiras, e você está carecendo aí de alguém para te ajudar, querido. É dentro da igreja. É o melhor lugar. Procure essa pessoa e fala: olha, eu preciso que você me ensine, eu quero ser seu aluno nessa área. Né? E a palavra de Deus, ela traz princípios, mas a gente sabe que existem coisas que precisam ser aprofundadas. E Deus colocou pessoas aí para te ajudar, tá bom? Então, o que significa discipular? A gente precisa entender algo muito importante. E todos nós exercemos alguma influência, né, na vida das pessoas. Todos nós somos influenciados de alguma forma, querendo ou não. Olha para a sua roupa, olha para o seu cabelo. Todos nós, de alguma forma, temos alguma influência sobre a nossa vida. E nós também estamos influenciando pessoas. A pergunta é: como que nós temos usado esta influência? Como que você usa a sua influência lá no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja? Como que você tem influenciado pessoas? Então, o discipulado é justamente você usar dessa influência, você usar do lugar onde você está, né, da forma como você lidar com as pessoas, para, de alguma forma, intencional, você alcançar essas pessoas. Né? A gente vive aí num tempo, né, de influenciadores, né? Pessoas que estão influenciando aí o mundo, influenciando jovens, influenciando seguidores, milhões e milhões de seguidores, né? Por quê? Porque elas estão usando a sua influência. O apóstolo Paulo vai dizer: as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então as pessoas à sua volta, elas te influenciarão, tanto para o bem quanto para o mal, né? E no mundo onde nós vivemos hoje, um mundo de influência ou de influenciadores, nós precisamos entender isso, que Deus quer nos usar
a nossa influência, a nossa vida, através do nosso trabalho, através dos nossos relacionamentos. Ele quer usar essa influência para que você se aproxime mais de pessoas e os alcance para Cristo. Como que você vai usar essa influência, né? Como você vai é, usar, né, tudo aquilo que Deus tem te dado? Porque Ele te criou a própria imagem, né, e semelhança dele. Então a influência de Deus ela já está presente na sua vida, né? Ele já reproduziu essa imagem em você. E eu coloquei essa figura, né, retratando ali o apóstolo Paulo, né, com Lucas, o médico, e Paulo estava preso, acorrentado, mas nem por isso ele deixou de exercer a sua influência. Olha que interessante, né? Esse impacto do evangelho na vida das pessoas, ele não acontece apenas por meio dos seus pontos fortes, né? Mas também por meio das suas fraquezas. Paulo, mesmo preso, ele escreveu cartas ali. Ele continuou influenciando igrejas, ele continuou influenciando pessoas. Porque mesmo no seu momento ali de fraqueza, de dor, de sofrimento, Deus usou a vida deste homem. E Deus também usa as suas fraquezas, as suas limitações para aperfeiçoar esse poder. Às vezes a gente pensa que realmente somos limitados, mas às vezes a gente deixa de confiar que Deus pode usar essa nossa limitação, essa nossa fraqueza, para poder trabalhar nela e através dela, para poder alcançar outras pessoas. Pense nisso. Então, o discipulado, ele é voltado para o próximo, né? Todas as nossas ações, elas precisam estar ligadas ao nosso próximo, ou no sentido de ajudar, no sentido de se aproximar, no sentido de fazer aquilo que Jesus faria por nós. E aí eu te deixo algumas perguntas. Ó. Como que você participou do culto da igreja no domingo passado? Onde você estacionou seu carro? Que horas, né? Que horas você chegou na igreja? Onde você se assentou? Com quem você falou? Ou seja, todas essas perguntas, elas têm ligação com o próximo. Porque se eu quero realmente me relacionar com outras pessoas, ou se eu quero alcançar no sentido de ensinar alguém, eu preciso com que as minhas atitudes sejam para ajudar essa pessoa, para facilitar, ou para me relacionar, ou para estender a mão. Então, todas essas perguntas, elas respondem com relação a isso. Será que eu estou fazendo, né, vivendo para realizar a minha vontade, ou eu faço tudo pensando em mim? O discipulado ele precisa pensar no próximo. Né? A hora que você chega no culto ela é importante, porque pessoas estão chegando ali, pessoas que estão ali com o coração ferido, aquele irmão que chega triste, abatido, e você já está lá para receber essa pessoa com um sorriso, com um abraço. No próprio andamento do culto, às vezes o seu líder está lá precisando da sua ajuda. Então, quando eu chego atrasado, ou quando eu não me importo com o horário, eu estou dizendo que a minha vontade, o meu eu, é mais importante do que o próximo. Né? Quando a gente conversa com alguém, quando a gente dá um sorriso para alguém, quando eu me assento próximo de alguém, para poder conhecer mais daquela pessoa, realmente é renunciar à nossa vontade. Então, em cada uma dessas decisões, foi dada a oportunidade de se entregar ao bem alheio, de se unir à obra de Cristo, né? E a chance também de você cuidar e fazer, ou deu a chance de você cuidar e fazer o que é melhor para você mesmo, né? Responda essas perguntas e se você tem vivido, né, por seu prazer ou tem cuidado tão somente de você, das suas vontades, pare e pense um pouco, né? Porque Jesus quer que você se volte para o seu próximo. Então nós chegamos aqui ao padrão bíblico, né? O padrão bíblico é essa transmissão, né, em que o discipulado envolve, é transmitir conhecimento, né,
de Deus e de sua palavra, né, em cada momento da vida dessas pessoas, como homens de Deus fizeram, né? Moisés, por exemplo, ele transmitiu esse conhecimento a Josué. Eli transmitiu esse conhecimento a Samuel. Elias transmitiu esse conhecimento a Eliseu. E Jesus transmitiu esse conhecimento aos seus discípulos, né? E você? A quem você tem transmitido o seu conhecimento, aquilo que você tem aprendido de Deus, não apenas no sentido da Bíblia, né? Mas de outras áreas também, né? A quem você tem transmitido esse conhecimento? Vale ressaltar a ação poderosa de Deus. Nada vem de nós. Nada, não é pelo nosso conhecimento, não é por um pragmatismo, mas nós só teremos realmente, né, essa contribuição em prol do próximo se nós realmente esperamos influenciar outras pessoas por amor a Cristo. Isso só acontecerá quando o Espírito Santo de Deus agir em nós e por nosso intermédio. É tão somente quando o Espírito Santo de Deus nos levar e nos controlar e usar as nossas vidas e permitirmos com que o Espírito Santo de Deus venha controlar a nossa vida, todo o nosso ser. Essa obra é dele, querido. E olha que tremendo, um Deus tão grande, mas que quer nos fazer participantes desta obra. Mas não vem de nós. É através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, dentro desse contexto, né, do discipulado, de ajudar outras pessoas a seguir a Cristo, nós chegamos a um ponto de que nós precisamos anunciar, né, a palavra, precisamos levar o amor de Jesus a outras pessoas, né? Mas também precisamos apresentar, né? E aqui a forma pelo qual nós devemos fazer isso. Lá em Colossenses 1:28 vai dizer: o qual nós anunciamos. E de que forma nós anunciamos? Advertindo a todo homem em toda a sabedoria. Olha que tremendo isso. Anunciar também significa advertir, também significa ensinar em toda a sabedoria, em todo conhecimento. Estamos anunciando, estamos proclamando, estamos ajudando, mas nós também precisamos apresentar. E isso requer muito sacrifício, muito trabalho, porque a vontade do Senhor é que apresentemos pessoas, os nossos discípulos, como homens perfeitos em Cristo, né? E eu coloquei aqui para você dar uma, que é um trabalho realmente, né? Ali a figura de um trabalhador, porque isso requer trabalho. Mas quando nós unimos esse trabalho, né, com essa obra, né, esse trabalho com esforço, com dedicação, nós vamos poder apresentar, né, os nossos discípulos, ou apresentar uma igreja sem manchas, uma igreja que a Bíblia diz que é um edifício que está crescendo a cada dia. Nós somos colunas do Deus vivo. Então, essa é a vontade do Senhor, que apresentemos, né? Que acompanhemos essas pessoas, que andemos juntos com outras vidas para poder apresentar, né, este homem perfeito em Cristo. Amém? E aí agora eu quero apresentar para você, ó lá, você que gosta aí de fazer obra, de construção, fazer discípulos, ou a obra, né, de fazer discípulos. Certamente não é algo fácil. Não é fácil fazer discípulos. A gente vê pelo próprio Senhor Jesus, né, que escolheu ali 12, um o traiu, outro negou. Quando Jesus vai ser preso, todos os discípulos, né, apenas João fica ali, o deixam. Então não é algo fácil. A gente precisa de muita dedicação, a gente precisa de muito empenho, mas nós precisamos tomar essa iniciativa, né? Porque nós não conseguiremos, né, discipular o mundo todo, mas nós precisamos escolher uma pessoa e não a outra. E isso é muito importante, porque a gente precisa identificar quem são essas pessoas. Quem são aquelas pessoas que realmente estão dispostas a aprender?
A gente precisa fazer uma escolha. A gente precisa realmente fazer com que as nossas agendas, né, venham se encaixar. E nesse tempo tão corrido, né, nesse tempo onde as pessoas dizem que não há tempo para nada, onde tudo está tão rápido, e realmente está. Mas a gente precisa moldar a nossa agenda. A gente precisa reconhecer quem realmente precisa de ajuda e quem realmente está disposto a receber essa ajuda, para que a gente venha trabalhar, para que a gente possa fazer essa obra, né, que não é fácil, mas com dedicação, com amor e com muita alegria. E esse discipulado, ele acontece fora da igreja e também dentro da igreja. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Acontece a partir do momento em que você se relaciona com uma pessoa, né, intencionalmente com o objetivo de levá-la a Cristo, né, uma amizade com o não cristão. E dentro deste relacionamento, né, essa pessoa ela passa a querer saber mais sobre a nossa fé, passa a querer saber mais sobre a Bíblia. E ali sim nós fazemos o quê? Nós vamos explicar o Evangelho a essa pessoa e uma chamada ao arrependimento, né? Nesse percurso de amizade, nesse tempo de conhecimento, nós vamos apresentar o Evangelho a essa pessoa e ela se arrependendo, né? E crendo no Evangelho, nós vamos agora buscar inserir essa pessoa no contexto da igreja, seja no ministério, seja num grupo onde você já faz parte, né? Como todo bom cristão, precisamos, né, ter o nosso grupo, precisamos ter o nosso local de relacionamento com as pessoas. Então você vai convidar essa pessoa para fazer parte dessas pessoas que você já conhece, né? E logo em seguida você vai estar, né, batizando, essa pessoa vai estar sendo inserida através da sua profissão de fé no âmbito da igreja e tornando-se membro. Olha que tremendo isso, tanto fora como dentro. Então, o objetivo de discipular é ver vidas transformadas. E o que compreende algo mais do que a leitura de um livro, como já tenho falado, né? Discipulado é mais do que um conteúdo, é mais do que um ensinamento, é mais do que até mesmo a leitura da Bíblia com alguém, né? Você precisa servir de modelo, né? Assim como Jesus, ele é o nosso modelo, agora você vai servir de modelo para apresentar a Cristo, caminhar com aquela pessoa e ela vai crescendo espiritualmente. Você é o modelo a ser seguido, assim como Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Fazer discípulo, objeções. Vamos ver agora algumas dessas objeções ou impedimentos, né, que as pessoas colocam para não fazer discípulos. Olha lá, esse discipulador não é o ideal, mas quem será o ideal, né? Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas dificuldades. Então, eu quero dizer que não vai existir realmente um discipulador perfeito, né? Todos nós estamos em constante transformação. Se uma pessoa sempre ouviu o seu discipulador, ela pode não se submeter mais a outras boas autoridades, como os pais, marido ou igreja. E isso não é uma verdade, porque quando essa pessoa ela passa a ser discipulada, a ser ensinada, a ser acompanhada biblicamente, segundo as orientações do Senhor, essa pessoa ela vai ter, com certeza, aí, vai ser uma pessoa submissa, vai ser uma pessoa que vai respeitar os outros, né? Então, o discipulado ele vai ajudar essa pessoa a entender que ela precisa ter submissão, né? Tanto à autoridade quanto à igreja e outras coisas mais. Uma outra objeção é essa aqui, ó. Tudo isso me parece muito egocêntrico, muito arrogante, né? Mas isso foi o que Jesus nos chamou para fazer. Claro que ninguém vai entrar na vida de ninguém sem permissão, né? E nós precisamos ter sempre esse cuidado, porque o discipulado ele não é voltado para si, né? Para nós mesmos,
mas ele é voltado para o próximo, né? Com muita humildade, com amor. Isso não é ser intrometido, impor-se a outra pessoa. A partir do momento em que você vai criando relacionamento, intimidade, profundidade com a outra pessoa, ela vai te dando acesso, né? A gente não deve entrar em certas áreas sem a permissão da outra pessoa. Nós não devemos fazer perguntas pelas quais não estão sendo feitas. Isso é muito importante. Só entre em uma área específica, ainda que você já tenha notado uma dificuldade, mas tão somente se aquela pessoa estiver aberta. Isso é apenas para pessoas extrovertidas. Não, querido. Isso é para cristão. Né? Isso é para quem quer imitar ao Senhor Jesus. Não consigo discipular, sou imperfeito, sou muito jovem, cometo muitos erros. Pois eu quero te dizer que você vai ensinar, né, aquilo que você sabe e não o que você não sabe. Às vezes nós focamos muito, né, naquilo que ainda temos que aprender e nos esquecemos daquilo que já aprendemos. Pois bem, é nisso que você pode transmitir, é nisso que você tem que focar, naquilo que você já aprendeu para transmitir a outras pessoas. Onde discipular, né? Já foi falado aqui anteriormente, mas sempre é bom ressaltar, né? A igreja local, a igreja reunida, ela é responsável pela pregação de todo o conselho de Deus, né? Por meio das pessoas dotadas para esse propósito. Ou seja, a igreja local, ela é o melhor lugar para a gente iniciar, né? Esse discipulado. E o discipulado ele também envolve, né, a pregação, a escola bíblica, os ensinamentos, os ministérios. Tudo isso faz parte também do crescimento espiritual, né, dos nossos discípulos e do nosso próprio crescimento. E cabe à igreja, né, uma estrutura de autoridade, porque é a igreja quem vai realmente dizer quem realmente está apta, né, a ser este discípulo, a ser membro, a ser batizada e ser esse discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro dessa cultura discipular, né, que nós queremos que as nossas igrejas vivam a cada dia, há uma responsabilidade individual de cada um de nós. Eu até coloquei aqui uma mãe ensinando o seu filho, você ensinando, né, o seu discípulo, o seu familiar, uma outra pessoa, o seu amigo, o seu vizinho. Mas ele também é preciso ter uma responsabilidade da igreja, né? Aí na foto acima já temos ali um grupo, né, de crianças numa escolinha, numa escola bíblica para criança, discipuladora, ou seja, a responsabilidade como igreja e a nossa responsabilidade individual, elas precisam andar juntas, né? Dentro dessa cultura discipular. E isso é muito importante. Então, como discipular, né? A primeira coisa, né, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é escolher uma pessoa, né? Nós precisamos escolher, identificar quem nós iremos começar a discipular. Nem sempre a gente vai falar para essa pessoa que a gente já está discipulando, né? Geralmente isso vai acontecendo e quando você vê, quando as coisas vão acontecendo, aquela pessoa já está sendo discipulada, você já está ajudando aquela pessoa até que ela vai entender que aquilo faz parte do discipulado, né? Mas é importante sim você escolher uma pessoa e o apóstolo Paulo escreve, né, que se alguém não cuida dos seus parentes e em especial dos membros da sua casa, terá negado a fé e é pior que o incrédulo. Então comece a olhar para a sua família, comece a olhar para a sua casa, comece a olhar também para a sua própria igreja. Certamente ali há pessoas que ainda não foram discipuladas da forma correta, que precisam aí dos seus ensinamentos, que precisam da sua ajuda. Então, comece a olhar com um novo olhar para essas pessoas. E a condição espiritual, você deve evangelizar amigos não cristãos. Nós precisamos evangelizar os nossos amigos, mas preste atenção, não faz sentido você fazer isso como se elas fossem cristãos, né? Essas pessoas que estão sendo evangelizadas, elas ainda não são cristãs, não são cristãs. Então elas precisam
você precisa entender que ela não vai falar como um cristão, ou talvez não vai vestir ainda como um cristão, ou não vai ter as mesmas características, né, de um cristão a que você tem, mas não faça isso, sabe? Porque às vezes a gente quer que essas pessoas, né, a gente já quer entregar a elas uma responsabilidade ou achar que elas já estão prontas para serem realmente discipuladas quando não estão, tá? Então tome muito cuidado com essas questões. Então, queira, portanto, discipular um cristão, né? O discipulado ele acontece quando você está discipulando um cristão. A, a fase da evangelização, né, com o não cristão, aquela pessoa entendeu, aquela pessoa foi batizada, agora ela se tornou um cristão. E agora sim a gente vai dar continuidade àquilo que foi aquilo que começou, né, através da evangelização. Evangelização e discipulado são duas coisas que andam juntos, tá? Não existe separação entre evangelização e discipulado. Olha que legal. Membro da igreja, né? Responsabilidade pela igreja local. Um discípulo é aquele que tem responsabilidade pela sua igreja. É alguém que vive constantemente esse amor mútuo, é alguém que trabalha, alguém que está inserido no âmbito da igreja, é presente, é fiel, é obediente, é submisso. Essa pessoa, ela precisa, primeiramente, né, ter responsabilidade pela igreja local, para depois sim, né, ter responsabilidade com os de fora e seja uma pessoa disposta a aprender, né? Não perca tempo com quem não quer aprender. Isso é muito importante. Fidelidade para ensinar, não estamos apenas mentoreando para a próxima geração, mas cremos que estamos tentando alcançar todas as gerações futuras. E isso aqui é muito interessante. A proximidade e a agenda. De modo geral, recomendo encontrar pessoas cujas agendas se alinhem à sua. Ou seja, procure acompanhar pessoas que você vai ter tempo com ela, que você vai ter mais, onde você vai ter mais uma proximidade maior com essa pessoa, tá bom? E ajude pessoas a ter mais entendimento, vida na vida, né? Vida, verdade e vida. Ou seja, que essas pessoas tenham conhecimento de Deus, tenham conhecimento sim da palavra do Senhor e que também tenham as suas vidas transformadas, a realidade onde elas vivem, como profissionais, como pais, como filhos, como alunos, né? Que a transformação na vida dessas pessoas seja uma transformação completa. Então, finalizando essa nossa segunda aula, discipular consome tempo. Querido, discipular consome muito tempo. Discipular necessita de nós uma mudança total da nossa agenda, uma entrega, uma vida dedicada para o nosso próximo. Não é que você não vai viver para si, onde você vai ter tempo para você, sim, mas você precisa entender e estar disposto que vai ter momentos da sua vida, vai ter coisas que você vai ter que deixar de fazer, coisas que são prazerosas, para poder passar tempo, né, com aquela pessoa que você está ensinando. Então, o discipulado, ele consome tempo, o discipulado demanda estudo, conhecimento das escrituras, está ali aprendendo junto com aquela pessoa, tirando as suas dúvidas, aquelas respostas, né, que às vezes nós não sabemos, nós vamos precisar ir atrás, buscar com outras pessoas, fazer estudos, aprofundamentos. Então requer de nós tempo de estudo da palavra. E discipular também demanda oração. Não há como querermos discipular se nós não pagarmos um preço de oração intencionalmente pela vida dos nossos discípulos. Sabemos que é uma luta no mundo espiritual e que só o Senhor pode operar transformação, libertação, mudança na vida destas pessoas. Então nós precisamos orar constantemente pelos nossos discípulos, assim como Jesus orou. Jesus orou pelos seus discípulos naquele contexto, mas Jesus orou por todos os discípulos que ainda iriam ser. Discipular demanda amor. O amor maior de Deus, de Jesus por nós naquela cruz.
O amor ágape, o amor verdadeiro que nós precisamos agora estar dispostos a viver. Jesus morreu na cruz por nós e nós também devemos nos sacrificar pelos nossos irmãos, pelos nossos discípulos. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula.